Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Espero que nesse momento o nosso tema da noite, que se chama Maneira de Orar, está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Pedi e Obtereis. Eu espero que nesse momento vocês se sintam chegando lá no Centro Espírita, na União Feirense, recém-recebido na recepção, subindo as escadas, sentando no salão, se harmonizando com a música ambiente, sentindo as boas energias que os amigos espirituais, os trabalhadores espirituais da casa transformam, né, aquele ambiente em um ambiente de paz, um ambiente em que a gente se sente acolhido, em que a gente sente o peso dos ombros aos poucos indo embora e a nossa alma, o nosso coração vai ficando mais leve. Sempre que eu chego lá, eu me sinto dessa forma, e já que a gente não pode estar junto fisicamente, eu espero que seja essa sensação que a gente tenha nessa noite de hoje, em que a gente vai estudar, conversar, na verdade, a gente vai conversar sobre maneira de orar. Tá nas instruções dos Espíritos. E quando a gente fala assim sobre maneira de orar, o que é que vem assim na nossa cabeça? Convencionalmente, a nossa forma de orar é indo na igreja, né? Estando em grupo, fazendo oração, repetindo uma oração pronta. Mas na nossa conversa de hoje, a gente vai ver como a maneira de orar ela é tão íntima, é tão individualizada para cada um. Então, vamos começar, antes de tudo, fechando os nossos olhos e abrindo o nosso coração, abrindo o nosso íntimo, para que a gente possa receber a luz que vem de todo momento em que a gente se coloca em oração. Que a gente possa pedir a Deus e a Jesus que abençoe o nosso momento de hoje juntos e que ao final dessa reunião nós possamos estar com o coração mais leve, com esperança e paz. Que assim seja. Então, que Jesus abençoe esse momento, nosso estudo. Bom, primeiro eu vou ler um pouco, um trecho que está nesse tema da noite, maneira de orar. Que os Espíritos vêm nos dizer, o Espírito que assina essa mensagem, ele não diz exatamente o nome dele, coloca as iniciais. Mas ele fala assim, que oração é um dever nosso, porque a gente recebe tantas bênçãos de Deus, né? E a gente esquece muitas vezes de agradecer. Então a oração ela deve ser encarado como um compromisso nosso. No momento que a gente acorda, no momento que a gente deita. Ele fala que a primeira ação do ser, né, da pessoa, quando volta do sono, quando começa o dia, é agradecer pela noite de descanso e pelo dia que está começando. Assim como o final do dia, antes do indivíduo se entregar ao sono, ele deve agradecer, orar, pedir o auxílio dos espíritos, seus amigos espirituais. Santo Agostinho fala sobre a gente relembrar o nosso dia, fazer uma avaliação moral de como foi o nosso dia, para que a gente possa se conhecer melhor e se avaliar, de modo que a cada dia a gente possa estar um pouco melhor. Eu não vou ler a mensagem toda, mas eu achei interessante quando o Espírito fala assim: a prece do cristão
do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne, ou seja, desde que ele voltou, né? Que o espírito voltou para o corpo após o desprendimento noturno durante o sono. Deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, pedir o seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Então, a oração, o ato de orar, é um momento que a gente tem uma conversa com Deus. É um momento em que a gente se coloca, abre o nosso coração, se despe das amarras, como canta a música Se Eu Quiser Falar com Deus, se eu não me engano, é de autoria de Elis Regina, em que ela fala assim: tenho que desatar os nós das gravatas, tenho que ficar a sós, tenho que ter mãos vazias, que é o que a gente se despir da máscara que a gente coloca, né, todos os dias, se despir do orgulho que a gente se acha demais, se colocar com humildade diante daquele Pai que nos criou, daquele que é Pai bondoso, amoroso, misericordioso. Se colocar diante daquele que conhece o nosso coração, que sabe as nossas necessidades, que conhece as nossas angústias, daquele que sabe que a gente não dormiu direito porque a gente está preocupado, que a gente tem uma conta para pagar e não sabe de onde vai vir o dinheiro, ou que a gente tem uma doença, ou que o nosso filho, alguém da nossa família está passando por uma dificuldade. Ele sabe, Deus sabe das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas angústias. Então não tem porquê a gente fingir. A gente às vezes precisa já fingir tanto, né, na nossa vida. A gente precisa ser forte, a gente precisa mostrar que a gente é corajoso, que a gente dá conta. Mas com Deus a gente não precisa. Com Deus a gente se coloca como a gente é. E Ele nos ama exatamente assim. Então, maneira de orar, os Espíritos falam que não tem porquê a gente falar uma prece bonita, palavras prontas, que dos lábios saem muito bem elaboradas, coordenadas, mas que não sai, do íntimo, não sai do coração. Muitas vezes a gente repete a oração, repete várias vezes as frases, mas a gente está com a cabeça, longe. Então, a melhor maneira, a maneira correta de a gente orar é colocar a nossa alma para falar, o nosso coração, e se colocar diante de Deus como um filho que se coloca diante de um pai. Eu fui buscar no Livro dos Espíritos, questão 658, os Espíritos, Allan Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? E os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. A intenção, o que você quer falar com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está expondo para Deus.
que é que no seu íntimo você guarda? Qual a sua intenção? É isso que vai falar mais alto. Não é se você tá na igreja, se você tá na rua, se você tá no centro, se você tá em casa. Não é se você usa de palavras bonitas, mas é o que o seu coração tá falando, o seu ser espiritual, o que é que ele tá querendo dizer. Eles continuam, assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Então, como eu falei, muito mais vale uma frase, um momento que você se coloca diante da natureza, diante de uma criança que está dormindo e você enxerga ali a divindade. Você olha para uma árvore frondosa, você olha para o sol nascendo cada manhã, os passarinhos voando quando o sol vai chegando no horizonte e você enxerga ali o Criador. E como uma forma de arrebatamento natural do seu ser, daquele que se coloca pequeno diante da imensidão que é a criação. E você simplesmente agradece e olha e pensa, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor faz grandes coisas. Ou até mesmo, aí já é mais, eu acho que aí já é mais difícil, mas até mesmo diante de uma dificuldade que nos chega. A gente agradecer. Às vezes a gente não esquece nem de agradecer quando chega algo bom, quando chega a bênção. Às vezes a gente esquece de agradecer, porque a gente tá feliz, a gente quer comemorar e a gente esquece. A gente acha que foi obra do acaso ou foi obra nossa e a gente esquece que é Deus que está conduzindo. Mas nesse momento, se você simplesmente fecha os olhos e emana para Ele um sentimento de gratidão, reconhece a sua ação benéfica, ou diante de um momento difícil, você enxerga que aquilo ali também vem de Deus com um objetivo de aprimorar, de ensinar, de você se tornar mais sábio. Naquele momento, mesmo que você não compreenda, você fala: meu Deus, eu não entendo por que isso veio para mim, mas eu quero te agradecer porque eu sei que se veio é porque, de certa forma, o Senhor permitiu, seja para eu aprender, seja para me dar um alerta. Então, a maneira de orar é a gente agir com sinceridade, é a gente não precisar de grandes coisas para conversar com Deus. Pode ser no nosso quarto, no nosso recolhimento, pode ser também a oração num ambiente religioso, oração em grupo, né? Tem muito poder essa oração quando a gente está ali presente. Eu acho que a oração, ela requer presença espiritual, intenção. Aquilo que a gente pede na oração acontece, por mais que não venha como a gente quer, mas vem como Deus acha e julga o necessário para nós. Então é no íntimo. Nesse livro, Renovando Atitudes do Espírito, Hamed, e de autoria de Francisco do Espírito Santo Neto, eu encontrei uma mensagem muito bonita. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns trechos, que é uma mensagem longa, mas o título é Ligar-se a Deus, que esse é o sentido, né, da oração. E ele começa citando um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1, que é onde tem a coletânea de preces, e ele fala assim, e os Espíritos falam assim: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas convicções,
e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Exatamente isso. Não é necessário que a gente crie toda uma situação especial para a gente orar. Mas, na verdade, todos os nossos momentos do dia deveriam ser em oração. A gente deveria acordar em oração, escovar os dentes em oração, agradecendo pela oportunidade de ter a nossa higiene, começar a preparar o nosso alimento para o café da manhã em oração, agradecendo a Deus a oportunidade de ter o alimento, de ter a condição de fazer aquele alimento, de ter as nossas mãos como instrumentos para fazer o alimento. No momento que a gente senta para comer, a gente olhar para o prato e a gente agradecer que a gente tem o alimento, que a gente tem um ambiente confortável para a gente fazer a nossa refeição, que a gente tem companhia dos familiares, ou se a gente está sozinho, agradecer também a oportunidade que Deus nos dá. Quando a gente vai para o nosso trabalho, agradecer durante o percurso, agradecer quando a gente retorna para casa. A cada momento da nossa vida deveria ser um ato constante de oração. E se não é, a gente sempre pode mudar e buscar agir dessa forma. Quando a gente retorna para casa, quando a gente faz o nosso jantar, toma o banho, se recolhe, se prepara para dormir, a gente ora mais uma vez e a gente se entrega ao sono e a gente sempre está emitindo e se esforçando para que o nosso pensamento esteja conectado ao Criador, conectado a Deus. Então, na mensagem, ele cita um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, em que ele fala assim: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, Deus está dentro de nós. Por isso que ele fala que nós somos um templo de Deus, porque Deus habita em nós. Então, será que realmente é necessário a gente ir a algum lugar ou buscar externamente essa ligação com Deus, se Ele está dentro de nós? Então, o que é necessário de verdade é a gente se ligar a nós mesmos, é a gente penetrar no nosso altar íntimo e se conhecendo, se ouvindo, se percebendo, a gente entrar em contato com Deus. Hoje em dia falam muito sobre meditação, sobre esse movimento de a gente interiorizar. Eu acho que é porque o homem, nós, na nossa sociedade, a gente já compreendeu que as conquistas materiais, que as alegrias externas não nos dão de verdade a felicidade. E que a felicidade ela é construída no íntimo de cada um. Então, o movimento da meditação é uma forma de a gente conseguir melhorar essa nossa conexão com nós mesmos e automaticamente encontrar Deus dentro de nós. Ele fala sobre isso nesse trecho. Eu queria muito poder ler todo, mas é muito comprido, muito longo, eu não vou poder ler. Mas ele fala assim: buscar a Deus com os olhos do coração é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante e entregarmos-nos a partir daí a sua orientação e sabedoria, sem restringir-nos a resultados esperados. Essa é a forma mais consciente de orar. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração. Escutar a Deus no âmago da própria alma. Porque quando ele fala que sem restringir-nos a resultados esperados, eu pensei assim, que a gente se coloca em oração e a gente pede
E a gente espera a resposta de acordo com a nossa expectativa. A gente acha que Deus deve, de certa forma, corresponder aos nossos caprichos. A gente acha que a gente é muito sábio e que a gente sabe o que a gente necessita. Mas, na verdade, a gente não sabe. Deus é a sabedoria maior, é a sabedoria profunda do universo. Então, a gente também tem que saber interpretar as respostas que a vida nos dá, os sinais que a vida nos dá, e ter resignação diante dessa resposta. Nem sempre ela vai ser conforme a gente esperou. Eu busquei também, só para finalizar nossa mensagem, nossa conversa de hoje, nesse livro, Fonte Viva, que a gente já estudou lá na CEF na sexta-feira. Uma mensagem muito linda do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 147 e o título é Refugia-te em paz. E, claro, eu queria ler, mas não posso porque é muito longa, mas fica a dica para quem quiser buscar depois. Refugia-te em paz já nos diz assim, o que é que a gente busca quando a gente ora? A gente busca paz, né? Ninguém se coloca em oração sem querer paz. Ninguém se coloca em oração esperando receber angústia, medo, raiva, não. A gente se coloca em paz porque a nossa alma, a gente se coloca em oração porque a nossa alma tem sede de paz. Todos os indivíduos, mesmo aqueles que estão enveredados no caminho do mal, no caminho errado, eles querem paz. É do espírito. Se nós temos Deus dentro de nós, no nosso íntimo a gente anseia pela paz, a gente quer o amor, a gente quer viver o bem. Muitas vezes a gente não consegue porque ainda somos imperfeitos, mas estamos no caminho, não é, meus amigos? E eu queria ler para vocês aqui um trecho que Emmanuel fala assim: ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Quais são, gente, os interesses da nossa alma? A gente sabe quais são os interesses do mundo, que é essa corrida desenfreada que todo mundo tá, que a maioria das pessoas estão, né? É dinheiro, conquistas, posses, uma casa bonita, um carro. Esses são os desejos que a maioria das pessoas alimenta com maior intensidade. E muitas vezes a gente esquece de alimentar também os desejos da nossa alma. Então, por isso que Emmanuel fala, se você já conheceu Jesus, se refugia, se retira a um lugar e cultiva esses interesses da sua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo, porque às vezes a gente busca um lugar específico, um lugar que seja silencioso, que tenha uma temperatura agradável, que seja bonito. E muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem. Por exemplo, ele fala que se você não encontrou um jardim bonito ou um pedaço da natureza que te estimule a meditação, não tem problema. Dentro de você, pelo seu pensamento, pelo aquilo que você emana, você consegue se retirar em paz. Porque dentro de cada um de nós existe o santuário da alma, né? E ele finaliza assim: refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Porque é justamente nesse íntimo, nesse silêncio íntimo, da gente com a gente mesmo,
que a gente consegue ouvir a nossa própria consciência. E onde é que estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, se a gente silencia, se a gente cala o burburinho externo, as notícias da TV, a música barulhenta, as fofocas, conversas destrutivas, se a gente consegue calar isso tudo e se concentrar no nosso íntimo, se conectar, escutar a nossa essência, a nossa alma, a nossa consciência e se ligar a Deus, a gente consegue estabelecer um elo e a gente se nutre disso. A gente mata a nossa sede de paz e a gente se alimenta desse amor. Deus é amor. Então, essa é a nossa conversa, a conversa que eu queria ter com vocês hoje sobre o nosso capítulo Maneira de Orar, o nosso título Maneira de Orar. E queria deixar para vocês essa reflexão, ainda mais nesse momento que a gente tá, né? De isolamento social, em que a gente não pode se encontrar, não pode ir na igreja, não pode ir no centro espírita, não pode ir no culto, mas a gente pode transformar esse momento de conexão com nós mesmos em um momento de profundidade, em um momento de ligação mais íntima com nós mesmos e com Deus. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que tenha sido um momento proveitoso. 30 minutos que vocês tiraram aí para poder conversar e pensar a respeito disso que a gente conversou. Quero pedir que vocês aí, cada um do seu cantinho na sua casa, feche os olhos comigo e que a gente possa agradecer a Deus pela oportunidade de, ainda que distantes fisicamente, ainda que a gente esteja passando por momentos difíceis, de a gente poder contar com esse recurso de estarmos em conexão com Ele e também conectados uns aos outros pelos elos do amor, da esperança e da paz. Tá certo? Muita paz para todos nós e mais uma vez espero que a gente se veja logo para a gente poder se abraçar. Tá bom? Um beijo, boa noite.